Um jogo de Premier League em território brasileiro. Dores de cabeça para grandes seleções na preparação para a Eurocopa. Possibilidade de troca de camisa no futebol brasileiro e toda a crise no Corinthians. Vamos girar pelas notícias no futebol nacional e internacional nas últimas horas. A gente viu tudo o que está acontecendo com o Corinthians, rapaziada. Patrocinadora Master, maior patrocínio da história do clube até então, rescindiu com o Corinthians com a cláusula contratual anticorrupção. E Carlos Miguel, agora que o Cássio saiu, ele seria o titular absoluto do Corinthians, pode deixar o clube na janela de transferências que vem. A multa rescisória dele é de 4 milhões de euros e ele pode parar no Nottingham Forest, na Inglaterra. Com isso, o Corinthians já prepara uma oferta para o goleiro Walter, que era o reserva do Cássio ao longo desses últimos anos de auge do goleiro do Corinthians e que nos últimos anos se transferiu para o Cuiabá. Eu acho que foi uma boa alternativa aí do timão. A seleção brasileira entra em campo neste sábado contra a equipe do México. E podemos ter um Brasil recheado de novidades, reserva inclusive, com um meio-campo formado por Andrés Pereira, Douglas Luiz e Ederson. E aí, rapaziada, qual time você escalaria no jogo da seleção? Será que o Endrick vai ser titular? Seguem os amistosos preparatórios das seleções europeias para a Euro. A Alemanha sofreu, não tá jogando bem, mas venceu a Grécia por 2-1. A Inglaterra foi derrotada pela Islândia por 1-0. E com o time principal em campo, tá? Bellingham, Foden, Kane. Os outros resultados: República Tcheca 7, Malta 1, Armênia 2, Cazaquistão 1, Albânia do Silvinho, segunda vitória seguida, tá? 3-1 pra cima do Azerbaijão. A Rússia venceu a Bielorrússia por 4-0. Romênia e Liechtenstein empataram, assim como Escócia e Finlândia. E tivemos a vitória da Polônia sobre a Ucrânia 3-1. E o Santos, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro Série B. A quarta derrota em 9 partidas, um dos piores visitantes desse Campeonato Brasileiro Série B até a 9ª rodada. E dependendo dos resultados de América, Ceará e Mirassol, o Santos pode terminar a rodada da Série B em 6º lugar, fora do G4 pela primeira vez. Olha o time que o Brasil pode ter para encarar a seleção mexicana, rapaziada. Alisson, Ian Couto, Militão, Bremer, Arana, Ederson, Douglas Luiz, Andrés Pereira, Savinho, Martinelli e Evanilson. O Flamengo inicia conversas para contratar Marcos Antônio, jogador que se destacou com a camisa da Lazio ao longo dos últimos anos e que hoje está na equipe do PAOK da Grécia. Um jogador que teria sido oferecido ao Corinthians, outro goleiro, é o Karius. Lembram dele, rapaziada? Tava no Newcastle, foi goleiro do Liverpool numa final de Liga dos Campeões da Europa. Eu acho que isso não vai acontecer, mas é no mínimo curioso, né? A informação diz que ele teria curiosidade de jogar no Brasil. Falando em vinda ao Brasil, como não falar de Thiago Silva. O jogador voltou ao território brasileiro, foi recepcionado dessa maneira aí por centenas de tricolores e 50 mil torcedores do Flu lotaram o Maracanã para a apresentação com um show de sorriso maroto e tudo. Depois de uma temporada apagada na equipe da Frosinone, da Itália, Reinier pode retornar ao futebol brasileiro por empréstimo. E aí, rapaziada, você acha que ele cabe em algum clube aqui do Brasil? O jogador se destacou bastante no Flamengo de 2019. Já pensou um jogo da Premier League em território brasileiro, no Rio de Janeiro? Se liga no que falou o presidente do Liverpool. Estou determinado a que um dia um jogo da Premier League seja disputado em Nova York. Tenho a ideia que haveria um dia em que jogaríamos a Premier League, um jogo em Tóquio, outro jogo em Los Angeles ou até no Rio de Janeiro, em Riad, na Arábia Saudita, fazer com que seja uma espécie em que o futebol e a Premier League sejam celebrados no mundo inteiro. Essas foram palavras de Tom Werner. Tu já pensou, meu camarada, num jogo do Liverpool contra o Fulham, sei lá, no Maracanã? E para finalizar, tivemos uma recente entrevista de Luiz Henrique no Globo Esporte, afirmando que fica no Botafogo até o fim do ano, desmentindo o boato de que ele ficaria apenas até o primeiro semestre no Botafogo.